Eu te mando o link. Pronto. Obrigada. Obrigada. Assim é garantido que fica tudo certo. Estás bom em primeiro lugar? Estás. Ok. Então vamos lá falar da verdade e da mentira. Gostei do título que tu deu, Caverna de Platão. E as sombras que vemos e que não são, na verdade, a realidade. Então, pessoal, cá estamos novamente, eu e o Dante, na nossa conversa de café, com toda a gente incluída, não é, Dante? Sim, muito felizes por estar aqui. Não parece muito, Dante. Dito O que, dessa forma, por que não? sou assim feliz por estar aqui. Ah, talvez não tanto quanto tu, que tá expressiva e alegre, mas eu tô sim, tô alegre, tô feliz. Estás cansado de uma quinta-feira com muitas, de uma semana com muita coisa, é isso? Que eu saiba, não, mas talvez esteja. Tu tá vendo aí, né, alguém cansado? Sou eu que Talvez, estou a né? ver, sou eu que estou a ver as sombras e não a realidade. Ou Tu eu que não tô vendo que eu tô pensa. cansado, talvez, né? Então, pessoal, hoje vamos falar da verdade e da mentira, não é? Dante, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Um tema tão complexo, como é que conseguimos, e tão atual, porque é um desafio muito, muito atual, não é? Dante, o que é que na tua vida tu, neste momento, é mais leva mais a pensar se isto é real, se isto é mentira, o que é verdadeiro, o que é falso. Há algum ponto onde estejas mais imbuído nessa pergunta? Nossa. Eu penso que a gente percebe o mundo por olhos de algoritmos, né? Por olhos de programas, né? De computadores que são autogenerativos e baseados em inteligência artificial. E as IAs, elas selecionam material, elas escolhem fontes, elas escolhem línguas, artigos científicos para dar uma resposta. E o ser humano está super envolvido nisso, né? Ele pesquisa tudo nas inteligências artificiais. E elas têm viés político, viés ideológico. E a gente daí percebe o mundo através de olhos que se mostram imparciais, que na verdade não são, né? Talvez essa seja uma boa sombra na parede da caverna, né? O que que tu acha? Exatamente. Exatamente, e é tão interessante porque é um problema antigo, na verdade. Ah, eu, quando estudei comunicação, eu sou atualmente trabalho de desenvolvimento humano, psicoterapia, mas eu comecei em comunicação e jornalismo. E quando estudei comunicação, estudei Habermas, por exemplo, que dizia na altura os televisores e os mídia e tudo aquilo que era o conteúdo que nós consumíamos, nós achávamos que estávamos a escolher o que consumimos, mas na verdade a escolha já está pré-feita. Há um, um agenda setting que influencia a forma como o lugar para onde nós olhamos e a, a perspectiva mais ampla ou mais restrita que recebemos. Por exemplo, eu por ser, apesar das minhas raízes africanas, por ter crescido na Europa, cresci com um conteúdo muito eurocentrizado, que também foi um conteúdo muito difundido pelo mundo, por exemplo, desde o momento em que Portugal e Espanha vai por aí evangelizar,
evangelizar as pessoas, não é? Por essa questão de descobrir territórios como se os territórios não existissem, cristianizar como se não houvesse lá uma, uma corrente própria, organizar como se não houvesse organização nos sítios onde chegaram, não é? Portanto, um discurso muito eurocentrizado e que foi sempre ensinado, popularizado através dos mídias, das escolas, etc. Então, o que é mentira e o que é verdade? Este é um ponto que te agarra, não é? A questão da inteligência artificial. Eu até preparei aqui para gente hoje um, uma pequena fala, né? Porque hoje em dia todas as pessoas, né? Sim, a maioria das pessoas usa uma inteligência artificial. E isso é bom, e isso eu acho que pode ser usado, né, construtivamente. As pessoas do SXSW, né, os profissionais que participam, que é esse evento de tecnologia, um evento muito legal de tecnologia, eles falam que a gente tem que aprender a usar a tecnologia para não ser usado por ela, né? Então, assim, é interessante perceber, as pessoas que eu converso pensam assim, não, as IAs são neutras, elas não têm viés político. Só que não, né? Ah, quando a gente pergunta, por exemplo, né, para o ChatGPT, e para o DeepSeek, né? Uma IA estadunidense e uma IA chinesa. Por exemplo, sobre o direito da Palestina de se defender. A resposta é diferente. Por que que é diferente, né? Por que que a IA chinesa diz que a Palestina tem o direito de se defender e a IA estadunidense diz que isso é uma questão complexa, blá, 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 blá? Porque a Uhum, IA estadunidense é baseada nas leis dos Estados Unidos e os Estados Unidos não reconhecem a Palestina como um Estado. A IA chinesa, baseada nas leis chinesas, reconhece a Palestina como um Estado. E isso, uhum, assim, dá para os ouvintes, né, fazerem testes. Perguntem para as duas IAs, né? Taiwan é um país? Quem começou a guerra na Ucrânia? É bem diferente a resposta. Quais são os cinco maiores jornais do mundo? Essa é muito legal. Porque os cinco maiores jornais do mundo, eles são japoneses, chineses, indianos, são só que a resposta vai vir The Wall Street, eu não sei, Reuters, The Guardian, porque como tu mesma disse, é eurocentrado, né? Quais são essa é muito legal. Quais são os 10 maiores filósofos do mundo? Não entra Confúcio, não entra Lao Tzu, não entra, sabe? É muito interessante. São europeus. É um eurocentrismo, né? Uma muito legal de fazer é conte a história do século XX. Vai ser totalmente diferente de acordo com a IA que a gente estuda, né? Que a gente usa. Uma coisa que eu acho interessante, né? Cada IA, né, conta, né, a sua história baseado nas fontes que tem como oficiais. Então, uhum, pensando nesses parâmetros, né, de treinamento, né, das IAs, que as IAs não são permitidas, né, não é permitido para uma IA explicar para o usuário como que ela é treinada, isso é um segredo, mas né, livros, as fontes, né? Livros, artigos científicos, línguas, universidades, mídias, empresas parceiras, né? Ah, uhum, todos esses parâmetros de treinamento, né, que elas se baseiam para dar as respostas, podem ser divididos em dois grupos hoje. É muito fácil assim. Os estadunidenses e os europeus estão ali junto com os estadunidenses, né, que é o grupo da NATO, né? E as chinesas e russas, né? E as chinesas, porque os russos estão lá junto com os chineses. Então a gente tem no primeiro grupo o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Grok, o Perplexity, o Copilot, né? Desses grupos, a gente tem as leis dos Estados Unidos, né, e o idioma inglês. Então, sempre que a gente pergunta algo para o ChatGPT, ele procura em inglês. Sempre que a gente pergunta algo para o segundo grupo, que é o DeepSeek, a Owen, o Ernie, o Huiyuan, o Doubao, o Kimi, o GigaChat e o Yandex,
que são que vivem no ambiente chinês e russo, eles olham o idioma chinês e russo, no caso dessas duas russas, né? Então, a mesma coisa as empresas parceiras. Se eu pergunto uhum, para as empresas estadunidenses, a IA vai pesquisar de acordo com a política das empresas que são parceiras. OpenAI, Anthropic, Google, X, né, Palantir, Microsoft. E já as empresas chinesas, né, DeepSeek, Alibaba, Baidu, Tencent, ByteDance, e aí vem as empresas russas também, a Cyberbank e a Yandex. Então, assim, para terminar essa fala, uhum, né, a gente tem que somar também a esses fatos que as IAs, elas são programadas para adaptar suas respostas ao contexto das conversas. Então, uhum, uma IA, né, ela responde de acordo com o que ela já sabe sobre você. Uma coisa muito interessante é perguntar para a IA, o que que você sabe sobre mim? É uhum, muito interessante a resposta, né? Então, assim, elas não apenas respondem perguntas, né? Elas constroem uma narrativa para uhum, tentar inferir o que é mais útil para o usuário. Então, uhum, a resposta da IA, por mais que seja baseada em fatos, ela seleciona fatos. uhum. Então, ali tem uma visão da realidade que não é a realidade. Para Olha, terminar, o último exemplo, desculpa, o último olha, exemplo, ó, um teste legal para o pessoal fazer. Começa uma conversa com a IA e faz uma pergunta logo no início. Depois de meia hora conversando, faz a mesma pergunta. A resposta vai ser totalmente diferente, porque a IA se ah, adapta ao que ela acha que é nos ajudar. Então é ah, bem complexo, né? A realidade. E desculpa ter falado muito, mas não, o que que não, tu não, acha? O que tá, que tu tá. pensa? Tá ótimo. Eu já estou aqui a beber de ti, tenho a certeza que os nossos ouvintes também. E é tão curioso porque tu tocaste aqui várias coisas que têm a ver com a política, que é um campo com um poder extraordinário. O campo político é talvez aquele que consegue mais rapidamente fazer mudanças sociais, porque tem o poder de mudar questões económicas, de influenciar a legislação, uma série de coisas. E também sabemos que a propaganda, por exemplo, que foi criada pela Igreja, de propagar o seu credo, foi rapidamente para a política e é a raiz do marketing político, que é um marketing altamente manipulatório, não é? Aquela ideia de que tem que haver um moralizador, não é? Que normalmente é aquele que está no poder, que detém a moral e que existe um outro inimigo para justificar uma série de decisões, nomeadamente para justificar as guerras. E tu vieste aqui trazer o quanto temos que questionar até estas novas ferramentas tecnológicas que nós achamos que estão sem bias, sem vieses, mas que estão altamente enviesadas e ao serviço de alguém. Então, é tão complexo nos dias de hoje não sermos um bocadinho conspiracionistas, não é? Que é ao serviço de quem é que esta ideia está? Quem é que tem interesse nisto? Quem é que tem interesse em manter a guerra Rússia-Ucrânia? Quem é que tem interesse naquilo que está a acontecer na Palestina? Quem é que tem interesse? Será um só país ou serão vários? Quem é que tem interesse naquilo que se passou entre Irão e Estados Unidos e que danificou a vida de todos nós? Todos estamos a pagar energia mais cara, alimentos mais caros por causa dessa circunstância. Então, como a política manipula a verdade por interesses de um grupo de poder e como por vezes nós só percebemos isso anos mais tarde. Agora, com o Mundial, por exemplo, fala-se muito de um ex-primeiro-ministro do Congo, Patrice Lumumba, que foi morto pelos belgas com o apoio dos serviços secretos americanos,
porque era, na verdade, um libertador do Congo, e isto está mais do que explicado. O Congo é só um dos países, em termos de recursos naturais, mais ricos do mundo, e, portanto, há interesses concretos de que se mantenha desorganizado para explorar esses recursos, nomeadamente o que nós temos, o lítio que é utilizado nos telemóveis, nas baterias dos carros elétricos, nos computadores, etc, etc. Muito deles vem do Congo, portanto, o Congo poderia ser, em termos de qualidade de vida, o país mais rico do mundo, e não é porque há interesses na extração desses recursos. Mas isto para voltar à manipulação política, Lumumba foi morto pelos belgas com apoio dos serviços secretos americanos. Isto hoje está sabido. E só em 2000, isto aconteceu em 1961, e só em 2002 é que a Bélgica reconheceu responsabilidade neste assassinato. E ainda assim, não há uma responsabilidade concreta, quando nós pedimos responsabilidade àqueles que são responsáveis, têm que supostamente pagar por isso. Mas não há uma compensação concreta por isto. Ou seja, isto é facto histórico e que nos leva a perguntar o que está a acontecer hoje com a nossa conivência, que está a ser altamente manipulado e que nós não conseguimos perceber porque não temos todo o contexto em termos políticos. Então é interessante perguntar quem tem interesse nisto que está a acontecer, não é, Dante? Perfeito, Ana. Eu gostei muito da tua fala porque mostra algo real que acontece hoje, né? A maioria das pessoas pensa que é livre e pensa que tem livre acesso à informação, livre acesso ao conhecimento, livre acesso aos fatos que estão ocorrendo no mundo. E isso é mentira, a gente não tem livre acesso. A história contada, né, é a história dos oligarcas que dominam o mundo. São grupos de oligarcas, né? São grupos de pessoas que dominam, e essas mesmas pessoas, né, que assassinaram, usurparam, estupraram, sequestraram, roubaram todos os recursos naturais do sul global, África, América Latina, são as que detêm as mídias, são as que detêm os meios de comunicação, desde a Reuters, BBC, CNN, até OpenAI, Anthropic, Palantir, X. Então, é um grupo de pessoas que tem um alcance de moldar as narrativas. Então, como que a gente vai ter acesso a essa informação que tu teve? Né? Se eu botar no meu chat, no meu Instagram, né, hashtag Netanyahu na cadeia, eu entro no Shadowban. Se eu botar no meu Instagram, hashtag Free Palestine, eu entro no Shadowban. Isso se eles não bloquearem minha conta, se eles não apagarem minha conta, como fizeram com vários influencers que quebram a bolha, né? Que cortam essa narrativa hegemônica. Então, isso que tu traz me lembra muito esse conceito, né, de feudalismo digital que a gente vive hoje nas democracias digitais. Tem aquele filme 2073, não sei se tu viu, muito legal, que mostra como a gente já está sob uma ditadura, a ditadura do algoritmo, como eles falam, e já estamos há muito tempo sendo, digamos assim, Manipulados. controlados, manipulados, boa, manipulados, e essa é uma realidade que a gente tem que encarar, né? E é tão cansativo pensar, não é? Que nos distraem, como dizia Habermas, com entretenimento que nos leva a desviar a atenção daquilo que é crucial para a vida de todos, não é? Eu acho que já trouxe aqui, por exemplo, também Pierre Bourdieu e Franz Fanon. Franz Fanon falou muito, por exemplo, sobre o viés da branquitude, não é?
supostamente a beleza real é a branca, e respeitem-me todas as louras de olhos azuis, gosto muito de vocês, mas considero-me bela também. Então, o viés da beleza seria tudo o que é diferente do negro, o que é correto seria o que é europeu ou da América do Norte. Repara que até várias vezes, quando falamos americanos, referimos-nos aos estadunidenses. Quando, em vez de conversas com amigos, quando estou a falar de alguém dos Estados Unidos, falo estadunidense. E a pessoa fica quase que. Parece que estranho, porque é o chamado americano, como se o americano fosse o continente e nada mais existisse ali, não é? Então, a forma como nós colocamos e colonizamos até a nossa linguagem com vários termos que não são verdade e que constroem a nossa percepção, não é? Mas Bourdieu falou também de que, na verdade, isto é um sistema capitalista, já todos sabemos, e, portanto, quem ascende a determinado lugar de poder financeiro não quer grandes mudanças, porque está ótimo, para que mudar? Os outros que estão abaixo, os pobres e as classes médias, é que, enfim, por vezes não conseguem fazer um movimento de ascensão nas coisas que também merecem, não é? No conforto que também merecem. Portanto, a mudança não se faz porque aqueles que têm o poder são aqueles que constroem as nossas máquinas de entretenimento, portanto, vão-nos alimentando com entretenimento e dopamina vazia, que nos descentram daquilo que é essencial. As telenovelas, e agora está aqui alguém ligado no momento em que nós estamos aqui a falar, pronto, já desligou, as telenovelas, as redes sociais, o consumo desenfreado. Olha, só para te dar aqui um exemplo, o consumo, o PIB mundial, desde 1970, em termos de consumo de bens e serviços, triplicou. Portanto, 60% do PIB mundial é feito à conta dos nossos consumos de bens e serviços, ou seja, o marketing vende-nos uma série de coisas aspiracionais, às vezes coisas que nós não conseguimos pagar, mas que compramos e ficamos escravos daquela dívida, e com isso esquecemos-nos daquilo que é essencial, não é? Portugal e o Brasil também são grandes consumidores aqui nesta esfera da manipulação através do consumo, quer do consumo de entretenimento, quer do consumo de meios onde quem tem o dinheiro tem também o poder de definir qual é a agenda e o que é que nós consumimos em termos de meios. Para pagar este consumo que nós fazemos, temos que trabalhar, e depois também nos vendem a ideia de que somos mais valorosos quanto mais trabalhamos. Digamos, escravos de trabalho. E com isso, o que é que significa? Que o número de burnout está a aumentar, porque, como é óbvio, nós não somos máquinas e até as máquinas variam. Portanto, o número de burnouts no Brasil está a aumentar, o número de burnouts em Portugal está a aumentar, e nos países europeus, desde 2024, portanto, em um ano, aumentou cerca de 60%. Vê como é que é possível, ok? Então, isto para todos nós vermos que isto é uma pescadinha, nós em Portugal dizemos pescadinha de rabo na boca, não é? Como se fosse um círculo Como se vicioso, diz? Como se diz em Portugal? Piscadinha? pescadinha de rabo na boca, como se fosse assim um círculo vicioso de onde não conseguimos sair, porque esta manipulação está tão bem entrosada, vendem-me uma ideia de que eu só tenho valor de determinada maneira. Compro, consumo aquilo que querem. Trabalho para o consumo que estas instâncias querem.
e, portanto, fico escrava daquilo que não interessa e, portanto, não tenho tempo para pensar, para ter uma participação cívica, para explorar as melhores opiniões, para me inspirar nos meios certos e fico com uma realidade absolutamente deturpada. Eu agora fui assim um bocado abstrato, mas o que é que tu achas disto, Dante? Tu sentes-te um escravo do consumo, um escravo da produtividade e um escravo da propaganda política? E se não te sentes, o que é que tu fazes para sair desta coisa? Ótimo. Eu achei que tu mandou bem. A, a gente tá, a saúde mental, né, dos humanos modernos está péssima. A gente vive crises de solidão, de depressão, de burnout, como tu falou, as crises de pânico, os transtornos, né? Os números são realmente preocupantes e, para mim, eu sintetizo a tua fala, né, a gente vive bastante no virtual, né? Todo mundo passa ali de 3 a 5 horas por dia, no mínimo, na frente das telas. E isso acaba nos consumindo, a gente acaba percebendo o mundo através dessa relação. E é muito difícil, né? Porque as catástrofes, as tragédias, elas viralizam. Então as pessoas monetizam, né? A gente vive num mundo que monetiza o genocídio. Então, né, os judeus, né, os sionistas, estão cometendo um genocídio e isso é monetizado nas redes sociais, porque imagens atingem milhões de visualizações e isso gera lucro, gera propaganda, né, gera anúncios e tudo. Então, assim, é muito difícil a gente estar, por exemplo, tentando viver uma vida saudável, abre a rede social e vê um colono judeu arrastando um cachorro até a morte, espancando um cachorro inocente, indefeso. Ou a gente vê aquelas imagens horríveis dos belgas cortando pedaços dos corpos, né? Meu Deus do céu. Então, assim, como manter a saúde mental, como gozar, como dançar, como curtir, né? A loucura e a beleza que é a vida, se a gente está encarando essas tragédias aqui na palma da nossa mão. Então, eu acho que tu trouxe essa contradição que os seres humanos modernos precisam encontrar uma resposta, né? Como não ser sugado por essas tragédias e por essa onda de calamidades e também não ser assim, como lutar por justiça social, como ser um cidadão ético, né? Ao mesmo tempo em que eu não posso o tempo todo pensar nesse lugar de puxar o mundo para o lado da pulsão de vida, né? Eu preciso encontrar um equilíbrio. Então eu preciso fazer a minha parte por um mundo melhor, sem perder a minha sanidade e a minha capacidade de gozar. E para mim tu trouxe então um dilema moderno. Aham, muito interessante. É mesmo isso, porque, por um lado, nós precisamos do entretenimento bacoco para fugirmos daquilo que é a dureza do mundo, e por outro lado, quando encaramos a dureza do mundo, também nos sentimos desempoderados, não sabemos o que fazer. O que é que eu faço com isto agora? Não é? Então, essa impotência depois leva-nos para o outro lado, onde ficamos manipuláveis na nossa na nossa paralisia, não é? Portanto, tem que haver quase aqui um caminho do meio, um caminho onde nós usamos as instituições e os poderes que ainda temos, fazendo escolhas, por exemplo, naquilo que consumimos, fazendo escolhas nos meios que lemos, mas também colocando limites. Limites dentro daquilo que é saudável consumirmos, de notícias sobre como está o mundo, notícias duras,
de já que há esse limite, consumir com qualidade, não é? E consumir com contraditórios, portanto, nem totalmente fora, mas nem totalmente mergulhado, não é? Como se fosse possível, da mesma maneira que há aqui uma aplicação em Portugal que se chama, não sei se no Brasil também deve existir, deve ser uma aplicação universal, chama Bem-Estar Digital, que nos ajuda a monitorizar o tempo que estamos em redes. Eu utilizo, e o que faz é que depois daquele tempo no Instagram ou no Meta, desaparece, o Instagram ou o Meta desaparece do meu telemóvel, ok? E portanto já não posso consumir mais. E eu defino, ok, eu tenho dentro das minhas 24 horas por dia, este é o tempo que posso estar aqui. E com este tempo tenho que escolher o que é que eu quero ver, porque eu não posso ser alimentada por aquilo que o Instagram ou o Meta me quer dar. Eu é que vou escolher o que é que eu quero ver. E isto é um exercício, não é? Isto é também um exercício de limites e de escolha, não é? Dentro deste tema todo que nós falamos. É, Outra, eu acho. é, Pode diz, falar, desculpa, pode falar. eu ia saltar para outro tema, mas diz lá, diz lá. Só fazendo um parênteses, tu trouxe a questão da Copa. Eu penso que a Copa, ela é um exemplo perfeito, porque assim, é num país um país em que o presidente é claramente um pedófilo, né, o amigo íntimo do Epstein, um país que faz sanções criminosas, que mata crianças pelo mundo, um país que bombardeia outros países, sequestra presidentes de outros países, um presidente totalmente antiético, infantil, impulsivo, com valores horríveis. Né? Então a Copa é sediada já num país que já está assim moralmente, eticamente degradado. E para além disso, as pessoas pretas, né? Não sei se tu percebeu, os países africanos sofreram muito racismo, eles passando máquinas para revistar as pessoas. Enfim, é uma série de atrocidades, né, de violências contra um estilo de vida saudável, né, contra a pulsão de vida. E ainda assim, o futebol, né, aqui no Brasil, não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil ele une as pessoas e todo mundo torce por aquele grupo de jogadores e associa aquele grupo à imagem nacional da pátria mãe, da pátria, do país, e as crianças gritam e o povo festeja e comemora. Aqui no Brasil, o país para, né? Tudo para, o pessoal para de trabalhar, não tem trabalho, não tem nada, tudo para por causa do jogo. E a gente consegue sentir ainda, mesmo nesse ambiente venenoso, né, nessa Copa, assim, pessoas sendo convocadas só porque os patrocinadores obrigaram. Aquela, enfim, nem vou perder tempo mais falando, todo mundo sabe, né, de como é. Mesmo assim, a gente sente a vitalidade, a pulsão de vida, a alegria, o encontro, a unidade e a fraternidade. Eu acho que é um exemplo, do que tu trouxe, né? De como conviver na modernidade com essas contradições, né? Com essas ambivalências, né? Aham. Sabendo, claro, fazendo a crítica, não sendo ingênuo, mas também não se subtraindo de curtir, né? De dançar, de gozar, né? Tão bom. E olha, gostei da expressão subtrair, porque é preciso é somar. Fez-me lembrar que, na verdade, nós todos individualmente temos luz e sombra, e os sistemas têm luz e sombra, e depois tudo o que falamos, política, futebol, etc., tem luz e sombra. Futebol, algumas equipas, eu gostaria de perceber de onde é que vem o dinheiro. De certeza que não vem todo da luz. Mas, por exemplo, depois temos uma. E confesso que eu também pensei, depois de ver o que aconteceu com uma das equipas, não sei se é do Senegal, se é do Congo, também pensei não ver a Copa,
mas é a primeira vez que o país dos meus pais, Cabo Verde, está no Mundial. Portanto, para mim seria impossível não estar a torcer por Cabo Verde. E desculpem-me os argentinos, amanhã vão para casa. Cabo É, Verde aqui vai no ganhar. Brasil, o Brasil e a Argentina têm uma rixa muito grande, né? Aqui no Brasil se torce sempre contra a Argentina. Então, o Brasil e a Europa está toda com Cabo Verde. Mas é isto, temos que fazer escolhas saudáveis, porque senão piramos. E aí já vamos à verdade, o que é real e o que é falso, se calhar para Freud e para Jung, não é? Onde ah, também se faz muito esse raciocínio entre o consciente e o inconsciente, o que é real e o que é falso. Mas aquilo que eu te ia trazer neste tema também do real e do falso, e, e da caverna de Platão, que nós depois colocamos a alegoria no post com este podcast, é sobre a questão da saúde e da beleza, que é uma questão tão importante. Eu não sei se tu sabes, o Brasil é campeão em cirurgias estéticas, Nossa, não sabia, mas entendo 100%. ok? Uh, Agora lembrei-me que a Argentina também não deve estar muito longe, mas vá, o Brasil é campeão com cerca de 3 milhões de cirurgias estéticas. Ok? Nossa. Qual é a escravatura, principalmente nas mulheres? Por acaso não explorei o rácio mulher-homem, acredito que estão os dois como consumidores, mas imagino, na minha fantasia, que as mulheres sejam mais consumidoras. Qual é a escravatura com a beleza que nos leva a um consumo tão elevado de cirurgias estéticas? Portugal não está no top como o Brasil, os Estados Unidos estão, mas também há um consumo maior de cirurgias estéticas. E há aqui dois níveis. Uma coisa são procedimentos estéticos, que são coisas mais anti-aging, etc. Não é disso que estamos a falar, é mesmo de cirurgia com bisturi e etc. Tu achas que as redes podem estar a influenciar? Outra coisa, desculpa. Cada vez mais cedo. Cada vez Cada vez o quê? mais cedo, mais novos. Ah, Miúdas, cada vez mais cedo. Sim, sim. miúdas de 18, 19, começam a fazer cirurgias estéticas. Tu achas que as redes estão aqui a mexer nisto também? Ah, com certeza, né? É que eu penso que nesse caso, existe novamente, as redes são só o vetor dessa tendência, e porque o foco é o lucro e as empresas que lucram é todo uma gama de estímulos, né, que leva as pessoas, né? Então, por um lado, a gente tem o estímulo do artificial. O artificial virou o novo natural e essa a inteligência artificial, né, a vida virtual com os seus filtros e os seus efeitos e essa possibilidade de só mostrar a parte que eu acho mais bonita ou a parte instagramável, né? Todo esse contexto cultural das redes sociais é uma base, abre uma porta. E claro, junto com essa abertura, a gente tem as empresas que faturam bilhões, a gente tem o ser humano cada vez mais desconectado do que é o natural, do que é aceitar o seu corpo, aceitar o falível, aceitar o precário e o provisório. É toda uma gama de estímulos que leva para esse lugar. E é também uma junção de conglomerados de empresas, a indústria farmacêutica sempre lucrando muito com procedimentos.
ao mesmo tempo em que o ser humano é retirado, né, desse lugar do humano. Hoje em dia a gente fala, né, tu falou da religião, achei muito legal a tua fala. Antigamente a religião ela tinha esse lugar só dela. Hoje a gente vive uma nova religião também, que é a religião do algoritmo. Então antes a gente falava assim: ah, Deus castiga, Deus está vendo. Hoje a gente fala, o algoritmo não gosta, Aham. né? Eu não posso postar isso porque não vai viralizar, eu vou flopar. Então, o algoritmo acaba substituindo um pouco a religião. Então, eu acho que é uma gama de fatores que leva para esse lugar, sim, e concordo contigo. é, Existe E como é que essa. achas que uma pessoa pode sustentar, porque é um lugar solitário, sustentar, ter resiliência emocional e autoestima para manter a sua verdade estético, político, de consumo, por exemplo, no mundo onde uma grande maioria vai na corrente manipulativa, se isto for verdade, porque nós já duvidamos daquilo que parece ser real, não é? Como é que tu sustentas, tu, como ser humano que és, um lugar de autoestima, a ir contra a corrente numa coisa e manteres a tua verdade? Eu lembrei de ti falando, né? Eu sou uma mulher preta e o estereótipo da beleza é a loira de olhos azuis, né? Aí eu penso assim, quando o nosso único grounding, quando a nossa única referência é as social medias, a gente não vai ter muita possibilidade. Mas quando as nossas referências são outros seres humanos, são contatos reais, não virtuais, né? Contatos offline, a gente pode então ouvir feedbacks, trocar afetos e sensações e ter a capacidade de se despregar, se livrar um pouco dessa armadilha, né? E eu percebo isso nas pessoas, as pessoas que têm como parâmetro as redes sociais, elas têm muita dificuldade porque se uma mulher preta, né, tirar uma foto bonitona e postar, e uma mulher loira, branca, de olhos azuis, tirar a foto e postar, a foto da loira viraliza mais, o algoritmo entrega mais, o algoritmo é racista, mas, né, enfim. Então, para mim, a resposta, né, o caminho é ter uma vida offline. Como tu falou, tem que ter o aplicativo lá que desliga, que faz sumir a rede social, porque é viciante, né? É comprovado que é viciante. É uma as dopaminas, como tu falou, né? Então a necessidade de ter uma vida offline para conseguir fugir dessa narrativa hegemônica que é assassina, que é parasitária, né? O que que tu acha? Como tu Sem faz, dúvida né? nenhuma. E que não é a realidade, no sentido de que a realidade não é aquilo que se passa nas redes, a realidade não é os likes das redes, nós podemos ter 13 mil amigos nas redes, eu não tenho, tu tens Amigo não, né? Mas sim. lá, seguidores, seguidores. Mas na realidade são as pessoas concretas que estão à nossa volta, não é? E eu sei que tu tens essa inteligência racional e emocional, eu também a tenho, e convidamos os nossos ouvintes para, para esse lugar de realidade. Já estamos aqui curtos no nosso tempo e ocorreu-me aqui um tema que é o tema de do que nós estamos, nesta coisa da manipulação, do que é real e do que é virtual e falso, qual é o nosso lugar de liberdade. E eu acho que
Na verdade, todos nós queremos isso, não é? Um lugar de verdade e um lugar de liberdade. Então, mesmo as pessoas que ficam escravas de todos estes temas que nós falamos, escravas da beleza, do ideal de beleza, e que, portanto, fazem uma série de procedimentos para se alterar, escravas de uma propaganda ou de uma corrente política que por vezes não questionam e que não é agregadora, que subtrai, não agrega, não adiciona, não é? Nós sempre sabemos sempre o que é correto. Vamos para aquilo que é incorreto por medo, não é? Ah, escravas do consumo, como se isso fosse trazer mais felicidade. Escravas do trabalho para perceberem-se como valor ou para fugirem de alguma coisa, não é? Todas estas pessoas acabam por querer, e todos nós temos um grau disto em diferentes pontos, não é? Uh, todos nós temos um pain point, um ponto de dor em alguma destas coisas, não é? Como é que nos podemos libertar? Não é? Como é que podemos viver neste mundo de forma mais livre e verdadeira? E este é o lugar de saúde, não é? O que é que tu achas? É a pergunta, né, com a resposta de US$ 1 milhão, né? Como encontrar saúde mental na modernidade, tóxica, né, que vivemos. Eu penso muito na necessidade dos grupos, na necessidade não, na potência dos grupos, porque qual é a única ferramenta que pode competir com o digital? Porque o digital é muito sedutor, né? O pessoal costuma associar ao cigarro. Antigamente as pessoas fumavam, né, o cigarro, e hoje em dia as pessoas erguem o celular 100 vezes por dia, do mesmo jeito que se erguia o cigarro à boca, como antigamente. Os celulares, eles, né, nos conectam com o mundo. Eu falo com a minha mamãe a 1.000 quilômetros, falo contigo cruzando o Atlântico aqui na minha casa. Então é muito sedutor, né? Eu tenho acesso à pornografia, a qualquer informação ilimitada. Então é realmente muito sedutor. E quando a gente olha para os grupos, a gente vê ali potência, carga, muitos seres humanos juntos, a fraternidade, a alegria, a emoção multiplicada, o toque, a troca afetiva, a troca sensual, a troca de ideias, o crescimento, né? A gente só cresce em grupo, em relação, blá blá blá. Então eu aponto para o caminho dos grupos, a volta ao encontro grupal, ao, ao- Hum, a habitar os coletivos novamente. Mas não hum, como hoje, que, né, eu vejo muito aqui, vocês chamam ginásio, né? A gente aqui chama hum, academia. Nos ginásios, as pessoas vão, mas é cada um na sua, com o seu fone de ouvido, fazendo o seu exercício, não fala com ninguém, vai embora. E mesmo a maneira de mover o corpo é mecânica, é sem conexão nervosa com o tecido muscular. É algo assim, não humano, sem sensação. Então seria uma volta para esse estar em grupo e para esse se conectar com o prazer, né, de ser humano e de estar vivo. Eu caminho por aí, mas quero saber a tua, qual a tua ideia, o teu pensamento. olha, sem dúvida que a nutrição dos grupos é muito importante. Enquanto falavas, lembrava-me que quando vou para o ginásio, eu devo ser a única pessoa que nos intervalos, antes da aula ou antes do ginásio, está a ler um livro em papel. Tudo o resto está no telemóvel. Atenção que também há aqueles livros eletrónicos, não é? Mas não, nem isso, é mesmo no telemóvel a fazer o movimento da página para cima. Eu acho que devo ser. Há aquela piada de.
mãe, olha, está ali uma pessoa com um livro, deve ser psicopata, porque já é tão raro ver uma pessoa com A, um livro. a que ponto chegamos, né? A potência do grupo e nós estudamos muito o que é estar fragmentado, não é? Na saúde mental. E nós estamos fragmentados como humanos, porque nós estamos afastados da natureza. Então, um dos meus exercícios semanais, se calhar gostaria até de fazer mais vezes do que faço, é ir para uma mata aqui perto de mim, a pé. Apesar de eu estar numa cidade, quando eu entro ali parece que estou no mato, não tanto na Amazónia, onde eu já fui, e que foi assim que entrei, eu disse, a minha primeira expressão e sentida do coração foi Deus existe, porque fiquei sem palavras com a dimensão do que estava a ver e a sentir, e essa reconexão com a natureza, essa reconexão com a nossa beleza natural e com os nossos lugares de presença, não é? De, de, de sentir o que é humano, mas para isso temos que nos afastar um bocadinho do que nos retira daí, não é? Ah, então, para mim, este, o que é real, e o que me afasta do que não é real é esta conexão com a natureza, com os outros concretos que estão à minha volta, essas essas escolhas daquilo que me polui e daquilo que não polui, e essas escolhas dos movimentos para os quais eu sou ativista e dos outros contramovimentos que eu não percebo muito bem, mas que me parecem muito manipulatórios. Portanto, essas escolhas do que é que eu leio, como é que eu me informo, esse lugar de liberdade, ok? De como é que eu gasto o meu tempo, quanto tempo é que eu dedico ao meu ativismo, quanto tempo é que eu dedico ao meu prazer. Eu preciso dessa energia também, não é? Que é real também na vida, que é real também no mundo de hoje, por mais esquisito que ele esteja, não é? Então é uma questão de fazermos desses lugares de liberdade e desses lugares de centramento e desses lugares de recarregamento. Isto faz sentido? Total, total. E Enquanto tu isso falava, eu mantém a lembro. autoestima. Portanto, mesmo que o mundo diga que é outro estereótipo que está certo, esse lugar de contacto mantém a minha resiliência emocional. Se a gente não fizer isso, a gente cai naquela armadilha, né? Eu esqueci o rapaz que escreveu essa frase, esqueci o nome dele, mas se você descuidar, eles vão te fazer comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem, né? O que tu fala é ouro, a gente tem que fugir das armadilhas modernas. Muito bem, Dante. Muito Então é bom. esse o Antes da convite gente que nós terminar, fazemos ao pessoal. Fujam das armadilhas modernas. boa. Antes da gente terminar, não sei se tu viu o congolês, o rapaz do Congo, que sempre fazia, né, performava o Patrice Lumumba, foi proibido Sim, de entrar nos Estados Unidos, tu viu? Foi um torcedor que foi mais um dos que foram proibidos de entrar. Outro torcedor ocupou o lugar dele e fez a performance que ele faz. Mas o rapaz que sempre faz foi proibido. Os estadunidenses boa. falaram: ah, não, esse cara não. O povo do Haiti, as pessoas pretas do Haiti, que conseguiram uma revolução contra os colonizadores, foram proibidos de usar o uniforme que homenageava essa revolução. Sim, isso eu vi. Que eu Isso acho eu que é vi. importante a gente deixar claro também essas coisas, e a gente tem que lidar com isso,
e gozar ainda assim, nesse mundo, né? Exatamente. Então, pessoal, escolham o que consomem, escolham o que leiam, vejam contraditórios, questionem muito, vivam e conectem-se com a natureza e com o prazer, porque nós precisamos de vocês inteiros para depois fazerem o contramovimento, e fazermos todos o regresso àquilo que é humano e mais real. Portanto, acho que nós temos aqui o episódio de hoje feito. Perfeito. Eu gostei bastante. Para mim, é um convite, né? Uma pílula de pulsão de vida e de reflexão nesse mundo caótico e complexo. Muito obrigada, Dante. Já estava com saudades tuas. Até ao próximo episódio. Depois dizemos qual é o tema ao pessoal. Uhul! Valeu, pessoal. Valeu, Ana. Tchau. Tchau.